Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mátina. E hoje a gente vai estar falando sobre integrais. Você sabe calcular uma integral? Se não e tem interesse de aprender, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, na aula de hoje a gente vai ver integrais. Então, para a gente ver a definição de integral, para a gente definir integral, a gente vai estar usando a definição de antiderivada, ou seja, de primitiva. Então, vamos entender primeiro o que é uma primitiva. Então, eu tenho uma f de x e a minha função, f de x. A gente vai falar que a f de x, ela é primitiva dentro do intervalo i, ela vai ser primitiva da f de x dentro de intervalo i, se a derivada da f de x for igual a f de x, certo? Então, a derivada da f de x tem que ser igual a f de x. Então, para entender melhor isso, vamos ver um exemplo. Então, a f de x, eu quero saber de quem que ela é primitiva. A gente viu que a f de x vai ser primitiva de uma f de x, vai ser primitiva da f de x, se a derivada da f de x for igual a f de x. Então, a derivada de f de x é igual a quantos? Eu estou perguntando quem, né? Eu preciso descobrir quem que é a derivada da f de x. A derivada da f de x, pelos conceitos que a gente viu na aula anterior, é 3x ao quadrado sobre 3, ou seja, é igual a x ao quadrado. Então, a f de x é primitiva da função x ao quadrado, certo? Então, a função, ó, x ao cubo sobre 3 é primitiva de x ao quadrado, certo? Agora vamos ver outro exemplo. Nosso segundo exemplo é esse daqui. Esse daqui, ó. Vou só organizar aquele bonitinho. Opa. Ó, nosso segundo exemplo é esse daqui. Esse segundo exemplo, como que a gente vai fazer? Ó, a gente quer encontrar a primitiva de f de x. Eu quero saber de quem que essa f de x ela é primitiva. Perdoe, tá? Então, eu estou querendo saber de quem que é essa f de x ela é primitiva. Então, vamos lá. Para me descobrir de quem que ela é primitiva, eu tenho que calcular a derivada dela, certo? Então, vamos calcular a derivada dela aqui. A derivada dela vai dar 3x ao quadrado sobre 3 mais 4. Observe, ó. Epa, mais 4 não, porque a derivada de 4 é zero. Que bom que você me avisou que estava errado. Significa que você sabe a derivada de uma constante. Você está estudando, parabéns. Então, isso aqui vai dar igual a x ao quadrado. Então, observe que x ao cubo sobre 3 mais 4 também é primitiva de x ao quadrado, certo?
Ó, a gente viu que x ao cubo sobre 3 é primitiva de x ao quadrado. Assim como x ao cubo sobre 3 mais 4, mais 4 também é primitiva de x ao quadrado. Ó, nosso terceiro exemplo. Eu preciso encontrar quem é primitivo, de quem que essa f de x é primitiva. Quem falou para mim que é x ao quadrado está correto. Por quê? Se eu calculo a derivada disso daqui, a gente vê que a derivada dessa f de x vai dar também, ó, vai ficar 3x ao quadrado sobre 3, que dá x ao quadrado, menos a derivada de raiz de 2, que é zero. Então, f de x, ó, x ao cubo sobre 3 menos raiz de 2, ela é primitiva de x ao quadrado, certo? Então, se as primitivas de x ao quadrado, todas as primitivas da função x ao quadrado vão ser x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Isso. Ó, todas as vezes que eu tiver x ao cubo sobre 3 mais uma constante, se eu derivar essa f de x, vai dar x ao quadrado. Então, logo, as primitivas de x ao quadrado são todas as primitivas de x ao quadrado são x ao cubo sobre 3 mais uma constante, certo? Essa K é constante, certinho? Então, através desse exemplo, a gente tem a seguinte definição. Então, a gente tem que f de x é primitiva de f de x, da função f de x, no intervalo i, certo? Então, se eu tenho uma g de x, que é f de x mais uma constante, essa daqui é a constante, tá? Também vai ser primitiva de f de x. A gente viu isso lá no exemplo. Por exemplo, a gente tem que x ao quadrado ó, que x ao cubo sobre 3 era primitiva de x ao quadrado. Mas também a gente viu que x ao cubo sobre 3 mais uma constante, ó, mais 4, ou lá no caso foi menos raiz de 2, também era primitiva de f de x. Então, todas as funções x ao cubo sobre 3 mais uma constante são primitivas de x ao quadrado. Então, isso é válido para qualquer função. Então, se eu pegar f de x mais uma constante, ela sempre vai ser primitiva da f de x, dentro de um intervalo. Certinho? Então, entendido o que é uma primitiva, na nossa próxima aula eu vou definir o que é uma integral indefinida. Então, uma primitiva de uma função o que é uma primitiva de uma função? Recapitulando, é quando a derivada da f de x é igual a f de x, certinho? E se eu tenho que f de x é primitiva de uma f de x, a f de x mais uma constante também vai ser uma primitiva. Então, se gostaram dessa aula, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal.